Rodrigo, minha vida como fotógrafo tá uma bagunça. As minhas tarefas diárias estão cada uma de um jeito. Tem coisas que eu não terminei, que eu deveria ter terminado. Acumulou trabalho. Eu tô assim, me sentindo como se estivesse num quarto todo bagunçado, sem saber como organizar minha vida. Bom, se você precisa de organização no seu trabalho fotográfico, esse vídeo é para você. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhar em Foto. Eu sou o Rodrigo Campos e hoje eu gostaria de falar sobre organização, a relação que há entre o fotógrafo e a organização. Esse vídeo ele faz parte da playlist chamada Essências da Fotografia, que é justamente para tratar de coisas que são basilares, são fundamentais para você realmente ter um trabalho fotográfico com qualidade, ainda mais você que quer ser um profissional ou já é um profissional no mercado. Você precisa de organização para realmente conseguir dar conta das demandas do seu cotidiano. Então eu quero dar umas dicas práticas e falar também de como eu organizo a minha vida dentro da fotografia. Mas claro, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque toda semana tem vários vídeos sendo publicados para ajudar você na área da fotografia. Então eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante os conteúdos desse canal. E me diz aqui nos comentários como que está a sua organização de vida. Como você tem lidado com as tarefas do cotidiano? Tá dando conta? Não tá dando conta? Coloque aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, eu preciso dizer para você que organização é fundamental para você desenvolver um trabalho realmente relevante dentro da fotografia. Nós fotógrafos não exercemos apenas a função de apertar o botão da câmera, configurar a câmera e lidar ali com aquele dia do ensaio. Nós somos chamados a fazer muitas outras coisas. A gente tem que trabalhar no marketing, a gente tem que trabalhar no atendimento, a gente precisa muitas vezes editar as nossas próprias fotos. Então, se a gente não se organizar de maneira adequada, a gente vai acumulando tarefas e vamos nos perdendo nesse processo porque a gente simplesmente não soube colocar cada coisa no seu devido lugar. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer para você, de forma bem prática, é: não confie na sua memória. Eu sei que a sua mente é poderosíssima, é uma ferramenta incrível para guardar informações, para reter conhecimentos, conteúdos, mas nós estamos lidando com algo muito para além do que ela é capaz de reter. Por isso, sempre que você utilizar ferramentas que auxiliem na sua memória ou na sua memorização, isso vai realmente deixar o seu trabalho mais organizado, vai otimizar a utilização da sua energia mental para que ela fique focada naquilo que não dá para atribuir a um terceiro, que não dá para delegar. Por exemplo, não dá para você delegar a um aplicativo a sua capacidade de ser criativo. Portanto, utilize sua mente para aquilo que é mais importante e aquilo que você pode delegar, delegue. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, eu uso o Google Agenda para organizar a minha agenda de atendimentos do dia a dia. Eu atendo as pessoas pelo menos em 3 situações. Primeiro, eu faço uma chamada de vídeo delas antes do ensaio para poder fazer uma pesquisa, entrevistá-las, para eu entender qual é o tipo de fotografia que elas gostam. Então tá lá no meu Google Agenda, chamada de vídeo de fulano de tal. Então eu sei todas as pessoas que eu tenho que fazer chamada de vídeo em cada dia. Um segundo tipo de atendimento que eu faço é o próprio ensaio em si. Então tá lá no meu Google Agenda, ensaio com fulano de tal, em tal lugar. Isso me ajuda já a saber quem é que eu vou fotografar e em que lugares eu vou fotografar naquele dia e naquela semana. E o terceiro atendimento que eu faço é quando eu trago as pessoas aqui para verem o resultado final do seu ensaio fotográfico. Então tá escrito lá na minha agenda também, RA, que é reunião de atendimento. Então eu sei quem são as pessoas que eu vou receber na minha casa para poder ver as fotos, e tudo isso está registradinho no Google Agenda, de tal maneira que eu não fico perdido. Eu não esqueço esse tipo de evento porque são importantíssimos para o meu trabalho. Uma outra ferramenta que eu utilizo também, que é muito interessante, é o Todoist, que é um aplicativo gratuito para você colocar ali
Quais são as tarefas do seu dia? O que você tem que fazer naquele dia que não pode deixar de fazer? Você precisa editar as fotos, você precisa colorizar as fotos, você precisa exportar, você precisa organizar isso num PowerPoint ou num vídeo ilustrativo. Você precisa postar tantos stories naquele dia, uma foto no feed lá do Instagram. O que é que você precisa fazer diariamente? Coloca nesse Todoist, porque ele vai separar essas listas de uma forma bem organizada, e aquilo que você não conseguir fazer em um dia, você então passa para o próximo dia. Então você sabe o que está acontecendo, o que você deu conta de fazer, o que você não deu conta de fazer. E se você tiver uma equipe trabalhando com você, você tem como delegar determinadas funções para que a sua equipe também te ajude a realizar aquelas tarefas. Mas isso só será possível se você se organizar. Porque daí você tem controle daquilo que está sendo adiado muitas vezes para realizar. Você tem consciência do que você fez e do que você não fez. Isso também te dá aquela sensação de satisfação, porque você está realizando um trabalho e você consegue visualizar esse trabalho que foi realizado. Então, utilize esses aplicativos para te ajudar com a sua memória. Não pense que a sua memória vai conseguir fazer tudo sozinha, porque vai chegar um momento que ela vai falhar, e ela pode falhar da pior maneira possível. Você já pensou? Você marcou um ensaio em um local, mas você pensou que era em outro, e de repente você confiou demais na sua memória, e você chega no lugar que você achava que era o lugar do seu ensaio, e de repente lida com uma situação em que seu cliente está do outro lado da cidade. Eu estou usando isso como exemplificação, mas isso pode ser aplicado a outras coisas que, de repente, se você esquecer, vai causar um desastre dentro do seu trabalho fotográfico. A segunda coisa que eu quero dizer para você sobre organização é: tenha compromisso com os seus horários. Se você combinou determinadas coisas com seus clientes em um determinado horário, se organize de tal maneira que o seu cliente não fique esperando. Uma das piores coisas que existe é o seu cliente sentir que você não está comprometido o bastante com o trabalho que você vai realizar com ele. Você combinou às 5 horas da tarde o seu ensaio fotográfico, chegue às 4h50. Você combinou de fazer uma chamada de vídeo com o seu cliente às 9 da manhã, 8h50 esteja ali disponível já a posto. Isso significa que você precisa se organizar. Se eu preciso estar em tal lugar às 7 horas da noite, você então se arruma umas 5h30, 5h45, para dar tempo de fazer todos os processos necessários, enfrentar o trânsito, lidar com uma possível situação que você não estava esperando. Então essa organização é importantíssima, você não ficar procrastinando nada e de repente chegar atrasado e criar um tipo de indisposição com o seu cliente. Então se organize em relação a horários, horário de acordar, horário de dormir, horário de descansar, horário para atender os clientes, horário para não atender os clientes. Se você for uma pessoa organizada nessa questão do horário, você vai também desfrutar melhor do seu tempo e vai passar aquela sensação para o seu cliente de que você, no momento que você dedicou a ele, é um momento específico a ele, é um momento de trabalho, é um momento de compromisso com aquela agenda. A terceira coisa que eu quero falar para você sobre organização é: organize o processo de atendimento aos seus clientes. Ou seja, saiba o que você vai fazer desde o início, desde o primeiro contato com o seu cliente, até o momento em que você vai entregar o seu trabalho a ele, os últimos momentos que o seu cliente terá contato com você dentro dessa experiência fotográfica. Fazer essa organização é importante porque ela vai te dar aquela sensação de tranquilidade de alguém que sabe o que está fazendo, a ordem do que está fazendo e o porquê está fazendo as coisas nessa ordem. Porque caso haja algum tipo de falha no processo, alguma coisa que precisa resolver, mudar, melhorar e aperfeiçoar,
como você deixou o seu processo ordenado, você sabe em que parte do processo você está falhando. Se é no atendimento inicial, se é durante o ensaio, ou se é depois do ensaio, quando o cliente já viu as fotos e já pediu para você entregar as fotos que ele adquiriu. Isso vai fazer com que você se torne mais seguro, inclusive as suas argumentações vão se tornar cada vez mais naturais, porque você tem organizado o processo de atendimento do seu cliente. Em quarto lugar, o que é que eu preciso dizer para você sobre organização? Organize os arquivos no seu computador. Você, como fotógrafo, lida com muitos arquivos CR2, CR3, JPEG. E se você lida com muitos clientes também, você precisa deixar o seu computador bem organizado para receber esses arquivos, de forma que quando você precisar acessá-los novamente, você vai na pasta certa, você sabe onde estão as suas coisas. Você não precisa ficar procurando, você não precisa entrar lá no sistema de busca, de pesquisa para digitar alguma coisa. Você sabe em que pasta estão as suas coisas. Onde estão os arquivos não editados, onde estão os arquivos editados, onde estão os arquivos que os seus clientes escolheram. Tudo isso é importantíssimo para otimizar o seu tempo e melhorar o seu atendimento aos seus clientes. Se você é daquelas pessoas que ficam enchendo a área de trabalho de pastas, enchendo os downloads de coisas e coisas misturadas, e para encontrar um arquivinho você precisa tomar um tempão para conseguir encontrar, isso vai tornando o seu trabalho mais cansativo, mais demorado e vai piorando com o passar do tempo, porque quanto mais tempo passa, mais clientes você está atendendo, mais arquivos vão entrar no seu computador, e sem organização tudo vai virando uma bola de neve, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar as coisas que você precisa encontrar. Então, se você não aprendeu a ser organizado na sua infância, na sua adolescência, com as suas coisas, essa é a hora de você aprender a se organizar, porque agora é essencial, é fundamental. E uma última coisa que eu quero falar para você sobre organização é: organize uma rotina específica na lida com os seus equipamentos. Sim, os seus equipamentos merecem o seu cuidado, é a sua ferramenta de trabalho, portanto você precisa encontrar um tempo para limpá-los, para cuidar deles. Você precisa criar um processo bem organizado de como você vai lidar com os ensaios assim que você chega em casa, com a sua câmera, com o seu cartão de memória cheio de fotos que você fez naquele dia. Para que você não corra o risco de esquecer a bateria em casa e ir para o ensaio sem a possibilidade de realizar esse ensaio. Ou de você formatar um cartão de memória que você ainda não passou as fotos para o seu computador. Você precisa se organizar em relação a backups. Caso o seu cartão de memória realmente falhe, ele queime, você tem esses arquivos em um HD externo, você tem esses arquivos na nuvem. Então essa organização é importantíssima. Sem ela, você vai ficar completamente perdido em situações em que você deveria ter segurança. A pior coisa que existe é você criar esse tipo de embaraço para você mesmo. Você chega diante de um ensaio, por exemplo, e o seu cartão de memória está cheio e você não passou para o computador, e aí você tem pouquíssimo de memória ali para realizar aquele ensaio. Quer dizer, isso vai quebrar todo o clima, toda a segurança, toda a tranquilidade que você precisava para realizar aquele ensaio. Ou se você esqueceu de colocar a bateria para carregar, você vai chegar no ensaio e vai dizer: meu Deus do céu, você vai ter que começar a orar, a pedir a Deus que recarregue a sua bateria ali para poder realizar o ensaio. Olha que coisa horrível, você tem que ficar economizando cliques por causa da sua falta de organização. Eu, por exemplo, quando eu chego com a minha câmera de um ensaio fotográfico, primeira coisa que eu faço, eu pego a bateria e coloco para recarregar. Eu pego o cartão de memória e já coloco as fotos no meu computador. Depois disso, terminou de colocar as fotos no meu computador, eu pego o cartão de memória de novo e coloco na câmera novamente. Terminou a bateria de ser recarregada, eu coloco a bateria na minha câmera, justamente para não causar nenhum tipo de possibilidade de esquecer alguma coisa. Daí, com os arquivos no computador, eu faço o backup, daí eu importo
para o Lightroom e aí eu vou fazer todo o meu processo que está completamente organizado. Eu sei o início, o meio e o fim de tudo aquilo que eu desenvolvo dentro da fotografia. Gente, vocês não imaginam o quanto a organização é essencial. Ela te dá tranquilidade para viver tudo que você precisa viver dentro dessa experiência com a fotografia. Você sabe qual cliente você vai atender, você sabe qual é o processo que está faltando ser realizado, você sabe os eventos que você adiou por muitos dias e que daquele dia não pode passar, você sabe quem está esperando por atendimento. Todos os mecanismos que você conseguir encontrar para organizar o seu dia, com certeza vão ser muito úteis para o seu trabalho. E depois que você utilizar essas ferramentas, eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse vídeo e vai dizer aqui nos comentários: olha, Rodrigo, isso me ajudou muito, isso melhorou o meu workflow, isso me deixou mais tranquilo, isso me deixou mais seguro. Combinado? Faça esse propósito hoje mesmo. Eu vou ser mais organizado, eu vou organizar a minha vida. Não faça isso da boca para fora, apenas dizendo isso e não fazendo. Senta sua bunda lá na cadeira, diante do computador, comece a se organizar e depois você vai me contar os resultados que você vai obter a partir dessa organização. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.